Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a aula de Introdução a SQL, que é o último conteúdo da disciplina de modelagem de dados. Na verdade, essa aula de Introdução a SQL ela faz um gancho para a próxima disciplina, que é Banco de Dados. Então, talvez o professor faça algum tipo de revisão da parte de modelagem de dados, mas o principal foco da disciplina de banco de dados é a linguagem SQL. Aí, ao final dessa disciplina, a gente só faz um link pequeno para o SQL. Então, isso daqui que eu vou mostrar para vocês hoje é um Pocket Show, tá? Um Pocket Show é o seguinte: eu selecionei duas tabelas com a relação de chave primária e chave estrangeira para a gente mostrar como isso fica no SQL. Coloquei algumas restrições de integridade no código para a gente estar fazendo uma alusão ao conteúdo que a gente já trabalhou. E nós vamos implementar isso daí ao final da aula. Acho que é isso. Bora começar? Então, último conteúdo, Introdução a SQL. Semana que vem a gente faz uma atividade de revisão, mas lembrando que dia 11 é feriado. Aí nós vamos fazer essa atividade aí ou em formato de lista de exercício, ou a gente faz no dia da disciplina de Java, porque aí eu estou com vocês na quarta-feira, a gente pode de repente fazer atividade de revisão para as duas disciplinas. Vamos decidir como vai ficar isso, tá? E a nossa avaliação está marcada para o dia 18. Muito bem. Essa figurinha percorreu aí todo o semestre com a gente, né? Agora a gente está entrando no projeto físico, no esquema físico aqui, o SQL. Então, quando a gente fala a respeito de banco de dados ou sistema de banco de dados, a gente tem que pensar em como esses dados vão ficar armazenados, na sua estrutura, na sua segurança. Um outro fator importante também que a gente pensa é o volume de dados, porque a gente pode pensar, meu Deus, mas tem tantos dados ali, ele não fica confuso, ele não se perde, né? Como seria essa capacidade do sistema? Como é que ele consegue suportar esse crescimento? Então, ao longo de tantos anos que o modelo relacional está aí, o SQL vem se provando dia após dia como um banco de dados, um SGBD altamente confiável. Ou seja, ele garante o que a gente chama das propriedades ACID, né? Ele garante que cada transação vai acontecer na letra A de ACID de forma atômica, vai tirar o banco de dados de um estado consistente para outro estado consistente, que é o C do ACID. O I é de integridade, ou seja, a gente tem restrições de integridade ali dentro que fazem o banco ficar íntegro, que garantem que aquela informação que está ali dentro representa aquilo que foi salvo. E o D é de durabilidade do ACID. Significa que quando a gente persiste, o dado aí está salvo. Enquanto o hardware existir, ele continua salvo. O SQL significa Structured Query Language. Vocês vão ver muito query para representar consulta. Em Java a gente já deve ter utilizado no JDBC isso daí. Então a linguagem SQL pode ser considerada um dos principais motivos para o sucesso dos bancos de dados relacionais comerciais, com certeza, né? O acesso ao mesmo banco de dados pode ser realizado por meio de diferentes linguagens de programação, tranquilamente. Isso quer dizer que, pessoal, que o banco de dados que a gente criar na aula de hoje, que a gente vai utilizar o PHP MyAdmin, o banco de dados que a gente utilizar ele no MySQL, o PHP, é porque eu falei tudo misturado, né, que eu vou falar já já. A gente vai usar o Champ, e o Champ ele instala vários softwares, entre eles o servidor Apache, que é o servidor web dele, e o banco de dados do MySQL. E a gente acessa esse banco de dados do MySQL pelo PHP MyAdmin. Então, existem outros softwares aí que podem utilizar o MySQL, por exemplo, o Workbench, que é o MySQL mais robusto, ele instala essa ferramenta aí para você acessar o banco de dados no MySQL. E a gente também pode usar o SQL em outros SGBDs, como o Postgre, como o da Oracle. Eles são parecidos, mas dentro deles tem algumas diferenças. Aí qual é a vantagem disso? Porque eu posso criar um banco de dados e qualquer linguagem pode acessar esse banco de dados. Semestre passado eu acho que vocês aprenderam o PHP. Na parte de banco de dados do PHP, vocês precisavam criar um banco de dados. Então a tua aplicação PHP vai poder acessar esse banco de dados.
A aplicação Java que a gente fez em JDBC também pode acessar essa tabela. Então, ele está em outra camada, né? A grande vantagem é que diversos SGBDs vão utilizar o SQL como linguagem de consulta, assim como o usuário, né? Caso o usuário esteja insatisfeito com algum software em particular, a migração para outro não é tão cara ou demorada. Isso é verdade. Isso. Porque a gente pode sair do MySQL e ir para o PostgreSQL, por exemplo. Aí, assim, a criação de tabelas, inserção, deleção de dados, seleção, isso tudo é parecido. O negócio fica diferente quando a gente vai utilizar o PLSQL, que é uma linguagem que deixa o banco de dados ativo. Ele cria gatilhos dentro do banco de dados, triggers, que a gente chama, como a gente chama, e quando é inserido um dado, por exemplo, na tabela, essa ação pode disparar um trigger que vai fazer outra ação no banco de dados, como, por exemplo, jogar na tabela de log o horário que aquela pessoa inseriu um dado naquela tabela, ou qual foi o usuário que inseriu o dado naquela tabela, né? Aí essa linguagem que faz isso aí por trás, o PLSQL, aí cada banco implementa do seu jeito. MySQL de um jeito, PostgreSQL de um jeito, Oracle de um jeito. Eu tive a oportunidade de implementar o PLSQL nas 3 linguagens, mas de longe a que eu achei assim mais difícil foi no PostgreSQL, porque é muito diferente do Oracle e do MySQL. Foi um verdadeiro aprendizado. Mas, enfim, né? Eu fiz essas coisas aí porque o professor fez um mestrado em banco de dados. Aí a gente tinha umas atividades bem lúdicas envolvendo banco de dados. E aí, ó, os comandos do SQL vão envolver duas grandes categorias. A gente vai ter comandos que criam as tabelas, cria, altera e apaga a tabela, que a gente vai chamar de comando DDL, ou a gente vai ter comandos DML, que são os comandos que manipulam dados, ou seja, insere dados, seleciona, atualiza dados e apaga dados. Comandos DML não alteram a estrutura física, né, da tabela, alteram os dados que estão lá dentro. Já os DDL alteram a estrutura da tabela. Muito bem. Quais softwares que nós vamos utilizar? O Champ, com o MySQL e o PHP MyAdmin. Faltou um My ali, né? Eu estava achando estranho essa palavra, agora que eu estou vendo porque tá. Eu vou até corrigir agora, porque quando eu não corrijo, eu fico esquecido onde estava o erro. Muito bem. O Champ, se vocês nunca fizeram o download dele em outras disciplinas, está aí o link. Tem um vídeo tutorial de instalação. Basicamente é clicar em avançar, avançar, avançar. O problema do Champ acontece se você já tiver um outro SGBD instalado no seu computador usando alguma das portas. Aí eu acho interessante você ter apenas um banco de dados, um SGBD no seu computador, para evitar os problemas de conflito. Então, as ferramentas do PHP-MyAdmin vai possibilitar a administração do banco de dados através do navegador. E eu vou mostrar para vocês os comandos digitados e depois alguns deles eu vou fazer com cliques, para vocês verem que eles também retornam algumas coisas bem rapidamente. Temos que ter instalado um servidor web, que é o Apache, e o banco de dados MySQL. O Champ é uma suíte de aplicativos que instala todos esses recursos de uma vez, né? Na verdade, ele instala mais coisas, mas o que a gente vai usar são esses dois aqui. Se eu estivesse usando Java Web, aí eu ia dar play aqui no Tomcat. Se quisesse transferir dados, eu usava o FileZilla. Então, ó, ele já está instalado nos computadores, né, do laboratório, né, que não é, a gente não está no laboratório. Então, você vai apertar esses dois starts aqui e depois a gente aperta aqui ó, nessa linha do admin do MySQL. Aí vai abrir a janela do navegador com PHP-MyAdmin. Mas se algum desses dois aqui ficar amarelo ou vermelho, não vai funcionar. Se só o MySQL ficar verde e o Apache não ficar verde, não abre. Os dois precisam estar verdinhos aí. A tela que vai abrir é essa daí. E a gente vai clicar nesse botãozinho SQL para fazer as declarações aí, os comandos DDL e depois os DML. E aí, nessa aba SQL, a gente bota os comandos e cada comando que a gente vai colocando, a gente vai clicando no botão ali embaixo em executar e ele diz se o comando rodou com erro ou sem erro. Os comandos DDL são o create table, drop table, alter table.
Eu vou usar só create e ao final eu vou anotar aqui para não esquecer. Eu vou fazer o drop table, senão eu vou esquecer, tá? Só para vocês verem como funciona. Ó, eu vou passar os slides, tá? E aí quando for no final eu vou abrir o PHP-MyAdmin e vou fazer o exercício que está resolvido aí. Então, como é que a gente cria uma base de dados? Pelo SQL. Create Database e o nome da base de dados que a gente está criando. Como vocês vão ver lá, tem muitas, aqui ó, tem muitas bases de dados dentro do PHP-MyAdmin. Então a gente tem que especificar qual delas a gente vai usar. E esse comando use serve para isso. Eu crio essa base de dados e depois eu digo use essa base de dados. Ou então você dá um clique, né, na base de dados que já é suficiente. Mas lembre-se, use base de dados é quem vai fazer a seleção da base de dados. E se eu quiser excluir a base de dados, eu faço drop database. Deixa eu anotar isso também. Drop table e drop database. Porque eu vou criar a base de dados, vou criar as tabelas, vou inserir dados, vou fazer os CRUDs. Aí depois eu vou apagar, né, no D do CRUD e vou apagar a tabela e destruir o banco de dados. Vou voltar do pó vieste ao pó retornarás. Então, aqui tem um exemplo. Create Database Projeto 1, por exemplo. E digitado ali no SQL. E aí, com o banco de dados criado, a gente vai para o próximo passo, que é criar as tabelas, usando os comandos DDL. Eu não vou usar o alter. O alter ele serve para adicionar coluna, remover coluna, alterar o tipo de dados. Aí, como a gente está fazendo o Pocket Show do SQL aqui, então isso daí é um assunto mais específico de banco de dados. A gente vai ficar no Create e no Drop. Para criar a tabela, a gente vai basicamente fazer Create Table, dizer o nome da tabela, os tipos de dados que vão ter ali dentro, dizer quem é chave primária, quem é chave estrangeira, se tem um valor que vai ser auto-incremento, né, incrementado a cada inserção que a gente fizer no banco, e pronto. É assim. Professor, isso está muito resumido. Eu vou lhe mostrar, tenha calma. Lembra que eu disse que eu tenho que dizer os tipos de dados, né? Aí isso leva a pergunta, quais são os tipos de dados da linguagem SQL? Os principais são esses, viu? Mas tem muito mais outros aí. Varchar. O que a gente vai usar hoje é varchar, que é texto, né? A gente bota entre parênteses o valor de 0 até 255 no varchar. E o int. Esse autoincremento também a gente vai usar como argumento na declaração para dizer que cada linha que a gente insere ela vai incrementar no valor 1. Beleza, vão ser esses aí. Mas ó, SQL armazena foto, armazena arquivo de áudio, de vídeo, ele faz tudo isso daí. Mas aí tem o tipo de dado específico para essas ações. Massa. Acabei de falar isso, né? Olha aqui o exemplo. Create table pessoa. Aí eu vou abrir parênteses aqui. Código, o identificador do campo da tabela, ele é int chave primária. O segundo campo da tabela é nome, tem um varchar de 50, ou seja, cabem 50 caracteres. E coloquei como not null. Isso quer dizer o quê? Que eu botei uma restrição de integridade de nulo. Então, na hora que eu insiro uma linha nessa tabela, eu preciso colocar todos esses campos que estão marcados como not null. Primary key já é no automático not null. Não pode ter uma inserção sem ter chave primária. Professor, o que acontece se eu tirar o not null? Aí significa que a gente vai poder fazer um insert into pessoa. Aí eu vou botar nome, cidade, e se esse estado fosse not null, eu poderia botar só esses dois. Seguiria com values e botava só esses dois valores. Aí esse campo nessa linha ia ficar em null. Então essa restrição de not null quer dizer o seguinte: ó, quando eu inserir uma linha, esse campo aqui não pode ficar nulo. E aí para cada tipo a gente pode adicionar mais coisas, né? Como nessa linha aqui do código. Ó. Eu botei, além do tipo dele de código, eu botei primary key. E a gente pode ir colocando mais algumas outras coisas. O unique a gente vai usar para a chave estrangeira, que é meio que também uma repetição, porque o banco de dados ele implementa aquela restrição de integridade para a chave estrangeira e chave primária. Então, não tem como eu ter um valor que é chave primária na tabela
e ele ser diferente lá na chave estrangeira de outra tabela. É integridade de referência, não tem como isso ser diferente. Mas ele dá aqui um atributo para você dizer que é unique. Ele também dá um default, caso você, ao invés de ser um not null, né, se não receber um valor, ele poderia pegar ali um default 0, default 1, serve para isso também. Como é que vai ficar a sintaxe? A sintaxe de chave primária vocês já viram. É o nome do identificador e o int, que é o tipo, seguido da palavra primary key. O que vem de novo agora é para referenciar a chave estrangeira. Porque aí chave estrangeira, eu vou dizer o nome do campo lá, normal, eu só tenho que dizer o tipo. Por exemplo, se código int for chave estrangeira de outra tabela, aí eu vou botar lá o nome que eu quiser, sendo do tipo inteiro, certo? Poderia ser outro nome, de repente, não tem problema. Aí lá, depois de eu fazer a declaração dos campos, lá embaixo eu vou botar foreign key, onde o maior erro dos alunos é trocar o G pelo N, bota ING, achando que é foreign, mas é foreign key. Aí eu vou dizer ó, que o codeform, que é o meu campo da minha tabela aqui, que no caso deveria ser esse daqui, aqui é um exemplo de outra tabela, e eu vou dizer que ele referencia a tabela tal com o campo tal, ou seja, o código da tabela fornecedor. Então você percebe que a gente pode, na chave estrangeira, dentro da tabela que vai conter a chave estrangeira, eu posso colocar outro nome para aquele campo, ou posso colocar também o mesmo nome, porque essa linha daí é o que vai fazer o mapeamento, que diz, ó, esse campo aqui é chave estrangeira daquela outra tabela. Então, não necessariamente esse codeform tem que ser igual ao código. Vamos para o exercício resolvido agora. A gente vai criar tabelas. Um esquema relacional aqui de fornecedor e produto, onde eu vou ter em fornecedor um código, nome, cidade, estado, vai ser São Brás, João Pessoa, Paraíba. E o produto vai ter um código, começando em 1, o código do fornecedor, que pode ser 1, se for 1, aqui representando São Brás, né? Então a gente insere somente o número 1 aqui também, que representa o primeiro fornecedor daquela linha. O nome do produto, descrição do produto. Então é isso que a gente vai fazer, né? Aí lá no SQL, eu vou criar aqui, ó, create table fornecedor, código int primary key, nome vai achar, cidade vai achar, estado vai achar. Aí se isso tudo der certo, ele vai me dar a mensagem aqui, ó, o MySQL não retornou nenhum registro. Mas ele dá setinha verde, viu? Que é isso que diz que deu certo. Aí para criar minha tabela produto, que é que eu vou fazer? Eu vou botar ali, ó, código produto, primary key. Codeform é chave estrangeira, mas eu declaro normal aqui por enquanto, tá? Codeform, um tipo inteiro. Aí botei o nome do produto, descrição do produto, vírgula. Aí agora vem o alinhamento, o mapeamento, né? Eu vou dizer que codeform, que é esse rapaz aqui, é uma chave estrangeira, né? Foreign key, codeform, massa. Né? Estou dizendo, esse meu campo aqui é chave estrangeira. De quem? Aí a gente vai dizer, ó, referências, fornecedor, código. Fornecedor, código. E aí a gente criou a nossa chave estrangeira. Vinculou. Isso já leva a uma outra interpretação também, né? A ordem de criação das tabelas. Então, primeiro, se você tiver muitas tabelas para serem criadas, né? Quem vai ser criado primeiro são as tabelas que não possuem chave estrangeira. Aí depois de criar as tabelas que não possuem chave estrangeira, aí a gente vai criar aquelas que possuem chave estrangeira. Se eu tivesse inventado de criar aí tabela produto antes de fornecedor, ele ia dar erro nessa referência. Ele vai dizer, oxe, tu quer referenciar fornecedor e fornecedor ainda não existe? Vamos agora para os comandos DML, que são os do CRUD, para inserir dados, ler dados, atualizar e apagar. Vamos começar com inserindo dados, o insert. É bem tranquilinho. A gente vai inserir um valor no fornecedor, insert into fornecedor. Aí eu preciso passar os nomes aqui. Mas vocês vão ver no vídeo que eu vou vou criar um autoincremente. Aí, como eu botei um autoincremente nesse código, eu não vou precisar passar esse valor 1 aqui, porque já vai estar no autoincremente. Aí eu vou passar só entre parênteses nome, cidade, estado e os valores São Brás, João Pessoa, PB. Se ligue nessa diferença lá, viu? E na hora de inserir um produto, aí eu vou botar
o código do produto é 1, que é a primeira linha do produto. O código do fornecedor é 1, Sombragem é 1, então o código do fornecedor é 1. O nome vai ser vinho São Brás e a descrição vinho tinto. Pense na delícia, um vinho São Brás tinto. Para recuperar dados, a gente vai usar o select. A gente vai usar ele de forma mais geral aí. Select asterisco from, nome da tabela. Ele me retorna todos os registros dessa tabela. Aí eu posso usar um filtro, que é a cláusula where. Select asterisco from fornecedor, where código igual a 1, where código maior do que 10. Então a gente tem uma ciência por trás dessa cláusula where aqui de filtragem de dados no select, que eu vou deixar também para o professor de banco de dados tocar isso. Para atualizar dados, como é que nós vamos fazer? A gente vai usar o comando update. Então eu vou dizer, ó, update o nome da tabela, produto, por exemplo, set o campo seria nome, para o novo valor. Set campo, ao invés de vinho São Brás, vai ser agora maravilhoso vinho São Brás. Então aí a gente bota o novo valor. Aí tem que dizer o where, a condição, ou seja, aqui tem que ter o lugar que vai identificar de forma única, né? Porque senão o que tu fizer de alteração vai bater em todas as tabelas que tiver essa condição. Aí a gente vai botar a condição where code produto igual a 1. Aí ele vai pegar só em uma linha. Mas essa condição aí, ela pode ser salários maior que 1.000. Aí todas as linhas da tabela que tiver essa condição vão sofrer essa alteração. E aqui é só o exemplo, né? Update produto, set nome, pendrive, where code prod igual a 1. Aí ele vai substituir o nome que está lá por esse daí que a gente está passando agora. Para deletar, a gente vai fazer o... tem uma piada que é muito comum de banco de dados, que é assim, eita, rodou um delete sem where. Porque quando a gente quer deletar todos os dados da tabela, a gente faz delete from tabela, delete from produto, delete from fornecedor. A gente só roda esse comando. Agora, se a gente quer apagar uma linha específica ou determinados dados, aí a gente vai usar um where, que aí é a cláusula que diz a condição específica aí. Com um detalhe, viu? Se a gente quiser apagar todos os fornecedores, por exemplo, fornecedor 1, ele não deixa. Porque se tiver alguma linha na tabela com um produto desse fornecedor, ele vai dizer, ei, tu não pode me apagar não, porque tem alguém em outras tabelas que está me referenciando. Aí ele não deixa apagar. Aí existem estratégias aí. É o Cascade All, por exemplo. Apaga essa linha dessa minha tabela e de quem estiver usando lá no banco. Isso aí é meio cruel, sabe? Porque você pode de repente apagar um valor que você não queria apagar. Mas existe essa possibilidade. Excluindo dados de uma tabela, ó, delete from venda, delete from produto, delete from fornecedor, where code prod igual a 2. É que esse exemplo tinha 3 tabelas, né? Era produto, fornecedor e venda. Aí eu simplifiquei um pouquinho para o nosso momento aqui da aula de hoje. Esse conteúdo que eu estou passando aqui, eu divido ele em 3 aulas de 2 horas, porque uma para SQL, outra para a criação da tabela, outra só para o CRUD. E eu deixei também de exercício para vocês um Quizlet. Aqui eu acho que só tem 2 cartões que fala do tipo de dado SQL, que é o blob, que eu acho que é para inserir imagens no banco de dados. Eu acho que é 1 ou 2 só que não estão adequados com o que eu falei para vocês nessa aula de hoje. Então, serve também de atividade de revisão para vocês brincarem na aula de sexta-feira. Eu vou deixar esse Quizlet aqui. E vou dar uma olhadinha também se tem lista de exercícios. Se tiver, eu também já vou disponibilizar. Lembrando que o Quizlet, né, a gente abre ele e vai localizar o botão aprender para começar a jogar. Show! E agora, professor? Agora a gente vai abrir o Champ, que já está aberto. Então, quando a gente abre o Champ, ele fica assim. A gente vai dar Start nos 2. Precisa ficar verdinho os 2 aqui. Ele pode demorar um pouquinho. Quando ele ficar verde, pronto. Aí a gente clica aqui no admin do MySQL. O que é que a gente vai fazer? Certo. É que eu estava brincando nele antes.
Eu vou clicar aqui ó, no SQL e vou fazer a criação. Create Database, aula 14. E use aula 14. Quando a gente executa, ele já vai criar aqui do lado. Eita, que legal. Você não precisava digitar tudo isso também. Ó. Era só você clicar aqui em base de dados e botar o nome da base de dados e clica no botão criar, que ele vai aparecer aqui do lado. Se não aparecer, aí você clica no refresh, tá certo? Aí, para eu não ficar o tempo todo fazendo use aula 14, eu vou dar um clique aqui e todos os comandos que eu rodarem já vão ser na aula 14. Eu não vou precisar do use. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a tabela fornecedor. Create Table Fornecedor. Essa tabela fornecedor vai ter 4 campos. Vai ter um código int, que é chave primária, e eu também vou configurar ele como autoincremente. Aí vírgula para separar a próxima, tá? Vou botar um nome do fornecedor, que vai ser um varchar de 20. Vou botar um not null aqui, só para dizer que não pode ser em branco. Vou colocar cidade, varchar de 50, not null também. E estado, varchar de 2, para dizer que são só as primeiras linhas do estado. Not null. Como é o último campo, não precisa de vírgula. E o parêntese ficou aqui embaixo. Quando a gente clica em executar, é para a gente receber essa mensagenzinha daí, ó. O SQL não retornou nenhum registro. Porque não foi consulta. Desculpa. Não era para retornar nenhum registro, não era consulta, mas o que acontece é que a gente, quando vê aqui na aula 14, já vai aparecer a tabela criada, fornecedor. Muito bem. Vamos agora criar a tabela produto. Create Table, produto. E do mesmo jeito a gente abre os parênteses aqui, fecha lá embaixo. Produto vai ter um code prod, que é a chave primária, autoincrementável da minha tabela. Ele vai ter também um code fornecedor, que é inteiro. Isso daqui vai ser a chave estrangeira, mas por enquanto a gente deixa ele assim. Vamos ter um nome do produto, com varchar 50, e vamos ter também uma descrição, que vai ser do tipo varchar 50. Você poderia botar os not null aqui também, tem problema nenhum. Aí, ó, eu vou agora fazer a referência para a chave estrangeira, por isso que eu botei essa vírgula aqui, viu? Aí, como é que eu faço a referência? Eu vou botar o foreign key. Quem é minha chave estrangeira dessa tabela? Code fornecedor. Isso. Aí ele referencia quem? A gente bota referências. Vai referenciar qual tabela? Fornecedor. Muito bem. Mas qual é o campo da tabela fornecedor? É o campo código. Eu espero que eu tenha colocado sem acento, porque se eu tiver botado lá com acento, aí ele não vai pegar. Eu vou até copiar aqui. Vamos executar. Pronto, botei certinho, ó. Fornecedor e produto. É até interessante você padronizar isso. Ou usa acento ou não usa acento, porque às vezes o erro pode ser assim, o nome da coluna é uma besteira na maioria das vezes. Legal, e agora? Agora a gente vai inserir. Vamos inserir em fornecedor. Insert in fornecedor. Aí fornecedor vai ter os campos. Código eu não preciso. Eu vou ter o campo nome, cidade e estado. Nome, cidade e estado. Tem uma fila aqui embaixo, viu, pessoal? Porque senão eu não decoro isso tudo aqui, não. Para fazer de uma forma rápida. Aí, quais são os valores que eu vou colocar aí? Eu vou botar 3 valores do tipo texto. O nome, vou botar São Brás. A cidade, João Pessoa. E o estado, PB, Paraíba. E a gente executa.
Caso tivesse mais uma linha, a gente separava por ponto e vírgula. Como só tem uma, aí eu estou deixando somente sem o ponto e vírgula. Vamos lá, estava levando uma surra aqui porque eu estava com duas abas abertas do PHP-MyAdmin. Ele começou a dar um erro bem estranho. Aí eu fechei tudo, dei um stop no champ e retornei, né? O que é que eu estava fazendo? Eu tinha acabado de inserir um fornecedor. Aí quando eu venho aqui na tabela aqui da aula 14, o fornecedor, ele me mostra aqui o que é que foi inserido. Vamos inserir agora um novo produto. Como é que a gente faz isso? Insert, into produto, os campos que eu preciso inserir, né? Eu não vou colocar code prod, vou botar só o code fornecedor, que é o que eu vou precisar, né, para poder vincular esse produto a um fornecedor. E vou colocar o nome, descrição. Eu espero que isso tenha escrito descrição certo. Porque se eu botei diferente, ele vai dar erro. Aí eu vou botar os valores values, que serão o seguinte, ó, o código do fornecedor é o do Sombrais, que é 1. O nome e a descrição, eu vou botar aqui, ó, café, e a descrição é café forte, café muito forte. E quando a gente executa, se essa descrição aqui tiver certo, como eu coloquei na tabela, eu vou filar aqui. Botei, ó, descrição, tá vendo? Se botar descrição, ele não pega. E aí foi inserido uma linha. Ó. Se a gente clica em produto, mostra aqui, ó, código do produto 1 é de qual fornecedor? Fornecedor 1, que é quem? São Brás. Nome café, café muito forte. Show, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma atualização. Eu faço, eita, eu queria mudar aquele nome do produto de café, não é mais café não. Então vamos fazer um update. Update da tabela produto. Eu vou fazer um set nome, que é o meu campo. Ele vai ser igual agora a cafezinho, não mais café. E como eu sei que o código do produto é 1, aí eu vou botar aqui, ó, where código do produto igual a 1. Ponto e vírgula, ou como só tem um comando, não precisa do ponto e vírgula. Pronto, uma linha afetada. Se a gente vai no produto agora, café virou cafezinho. Descrição, café muito forte. E para apagar, professor, para apagar é o delete. Eu posso fazer aqui, ó, delete from fornecedor. Vamos apagar todo mundo de fornecedor. Será que ele apaga? Você deseja realmente executar? Desejo. Mas ele não deixa. Porque já tem um fornecedor que está associado à tabela produto, que foi o que a gente fez agora. Mas aí eu posso apagar produto. Eu posso apagar todo mundo de produto assim. Ou eu posso botar um where. Um where aqui, ó. Where code prod igual a 1. Que aí ele apaga sem esse igual aqui, ó. O where code prod igual a 1. Então quando a gente executa, ele sempre pergunta, né? Porque você está apagando. Uma linha foi alterada, foi apagada. Tabela produto agora está vazia, não tem mais nada. Aí agora sim eu posso fazer um delete from fornecedor. Isso agora vai funcionar. Tem certeza? Tenho. Porque agora eu removi as associações, ele consegue apagar. Aí eu lembrei de duas coisas que eu queria fazer com vocês, que eu não tinha feito. É o drop. Eu posso fazer um drop table, e do mesmo jeito vou fazer um drop table produto. Se eu rodo isso daqui, ele vai dizer, tu tem certeza? Eu digo, tenho. Ele destrói a tabela produto. Posso fazer também um drop table fornecedor. Você pode botar uma lista de vários comandos, tá? Um abaixo do outro e executando. É o que eu estou testando aqui com vocês e mostrando. Destruiu. E para destruir o banco de dados, lembra como é? Drop database aula 14. Aí a gente executa e ele diz, beleza, destruída. Então é isso, pessoal. Esse foi o Pocket Show aí do SQL, com comandos para
criação de tabela, exclusão de tabela, criação do banco de dados, exclusão do banco de dados, inserindo dados na tabela, recuperando os dados na tabela, atualizamos, apagamos e fizemos tudo aqui no PHP-MyAdmin. Tranquilo, pessoal? Ainda estou decidindo se vai cair ou não nessa prova SQL, mas tem lista de exercício, tem algumas coisas, e só com essa aula de hoje dá para fazer umas perguntas bem interessantes e simples também. Então é isso. Estudem e até a próxima aula.